Eben Byers tinha a vida perfeita, mas um incidente à toa mudou tudo. Uma lesão, um médico e uma promessa de cura milagrosa. Ele confiou, ele bebeu, e aos poucos alguma coisa dentro dele começou a desmoronar. Era para ser a cura, mas virou um pesadelo silencioso que ele só descobriu quando já era tarde demais. A história desse atleta mudou a medicina para sempre e ninguém ousou te contar por quê. Até hoje. Se prepara que eu vou te contar os detalhes dessa história horripilante da vida real, que é mais assustadora do que qualquer filme de terror. Olá, tudo bem? Peter aqui. Pouca gente conhece a fundo a história do atleta Eben Byers. E até certo ponto era uma vida perfeita, mas o destino gosta de brincar com aqueles que parecem invencíveis. Tudo começou com uma promessa que parecia boa demais para ser verdade, né? Um simples elixir teria cura para todos os homens. O que poderia dar errado? Um líquido, numa garrafinha, uma fórmula patenteada. Ninguém ia imaginar que seria mortal. Mas por quê? Como que um simples remédio destruiu não só o corpo de um atleta, mas também tirou toda a humanidade dele? O que era esse remédio milagroso? E por que essa história virou um alerta que ecoa até hoje? Se você tiver coragem, fica aqui que eu vou te contar todos os detalhes dessa história assombrosa e totalmente real. Seja bem-vindo à tragédia que mudou a medicina para sempre. E olha, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram nesse canal. Mas você é muito bem-vindo se você está conhecendo esse canal hoje. É um projeto que a gente quer continuar durante muito tempo, a gente precisa muito de você aqui. É o start que a gente precisa para que esse canal dure muito tempo, trazendo sempre uma história bacana para você. E sempre conversando com você, olhando os comentários para ver sugestões que vocês estão trazendo para a gente trazer em forma de vídeo aqui para você no canal Casos Reais. Obrigado mesmo pela sua inscrição. É uma força indescritível. Ebenezer McBurney Byers, né? Ou só Eben Byers. Ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, no ano de 1880. Ele era o filho do dono de uma indústria siderúrgica, a maior do país. E o pai dele também era um colecionador de arte, presidente de um banco. Já consegue visualizar aqui, né? O Eben já nasceu com a vida feita, tipo, milionário. Desde sempre ele já tinha acesso a tudo que qualquer um sonhava. Uma educação excelente nas melhores escolas, tinha as melhores roupas e sapatos da época, uma alimentação rica, viagens, praticava esporte e foi para uma das melhores faculdades do país. Comprou casas, viajou. Mas o Eben era muito mais do que filho de um ricaço, né? Ele também se destacou como atleta. No começo dos anos 1900, ele virou uma das grandes promessas do golfe nos Estados Unidos. Aí ele seguiu se dedicando à carreira no esporte, ao mesmo tempo que virou presidente das indústrias do pai dele, que era uma das maiores produtoras de ferro forjado dos Estados Unidos. Com 47 anos, Eben já tinha vivido uma vida completa, com tudo que o dinheiro podia comprar. E o que ninguém poderia imaginar é que uma simples viagem de trem ia selar o destino dele para sempre. E era um destino terrível. Era uma tarde fria de outono e ele estava fora da cidade para uns compromissos. Na volta, ele comprou o ticket mais caro do trem de volta para Pittsburgh. Era meados de novembro de 1927 e o Eben voltava para casa com um plano perfeito para o fim de semana: assistir o jogo anual de futebol da Universidade de Yale contra Harvard. Como era uma viagem de muitas horas, o Eben pagou pelo maior conforto disponível no trem, uma cama, que ele poderia passar a viagem deitado, descansando durante todo o trajeto. As camas ficavam como se fossem beliches no vagão da primeira classe. O Eben se acomodou numa das camas de cima e foi tranquilo. A viagem era tão de boas nessa cama que ele chegou até a dormir. E assim, quando a história parece perfeita demais, o destino vem implacável. Mas no começo parecia inofensivo, ok? No meio da viagem, o trem freou inesperadamente. E aí com isso, o Eben acabou caindo do segundo andar do beliche. Aparentemente, não era nada demais. Só um tombo besta, né? Aí o Eben sentiu um pouco de dor no ombro depois da queda, mas tudo bem, né? Era só um ombro, só uma dorzinha no ombro. Ele se levantou sozinho e foi pra cama. E mesmo com o incômodo no ombro, ele voltou a dormir. E a viagem seguiu tranquila até o fim. Eben não tinha como saber, mas a partir daquela viagem, ele ia ter menos de 4 anos de vida pela frente. Bom, no decorrer daquela semana em casa, ele sentiu que o ombro ainda incomodava. Isso gerou uma preocupação, né? Afinal de contas, ele também era atleta. E essa coisa no ombro podia prejudicar os próximos torneios de golfe. Como a dor era chata e não passava, o Eben foi visitar o médico dele. Ele explicou tudo e o médico receitou uma medicação nova e aparentemente inofensiva. Na verdade, uma promessa irrecusável: o Reditor. Bom, o Reditor era uma espécie de elixir patenteado pelo Dr. William Bailey. Bom, era um pequeno frasco com líquido à base de água. Apesar de aparentemente simples, ele prometia uma revolução. Segundo o médico inventor da fórmula, o Reditor ele seguia a tendência mais inovadora do ramo da medicina na época, com um ingrediente inovador que atuava direto no sistema endócrino. E ele era anunciado, né, como uma cura para os mortos-vivos e daria vitalidade ao mesmo tempo que poderia curar inúmeros males, como dores, falta de disposição e até impotência sexual. O Reditor foi um dos medicamentos mais caros da época, mas nada que Eben não pudesse pagar. E além disso, havia um plano de negócio do Dr. William Bailey. Ele dava uma comissão para os médicos que receitassem o elixir.
Isso fez dele um milionário numa época de extrema crise nos Estados Unidos. O Redditor era mais do que um remédio milagroso. Era uma verdadeira mina de ouro para o inventor dele. Bom, como o Eban precisava de uma ajuda rápida para a dor, o médico dele receitou elixir fortificante. A dose recomendada, presta atenção, foi de 1 colher pequena depois do almoço, até ele se sentir recuperado e pronto. Era uma dose pequena para o tamanho da promessa, né? 1 colherzinha depois de cada almoço por dia, né? O Eban começou o tratamento imediatamente, né? E não demorou para ele sentir os efeitos do Redditor. Bom, ele sentiu uma sensação de tonificação. Logo a dor tinha passado completamente. Ele tinha mais energia, mais disposição. Era um milagre da medicina para um homem de 47 anos. Bom, o Eban foi se sentindo cada vez mais revigorado e como o dinheiro nunca foi um problema, ele passou por conta própria a aumentar o consumo diário do Redditor. Bom, era o pequeno milagre líquido dele. Tão bom que o Eban chegou a tomar 3 frascos inteiros de Redditor só num dia. 3 garrafas inteiras, ok? Foram 1.400 doses de medicação em 3 anos. E o Eban só parou quando percebeu que o efeito já não era mais o mesmo. A vitalidade se foi. O Eban se sentia fraco e o Redditor não adiantava mais nada. O elixir parou de funcionar completamente. Ele decidiu parar com o elixir. Mas aí já era tarde demais. Era o ano de 1930 e o Eban estava irreconhecível. Ele perdeu muito peso, passou a ter dores de cabeça intensas e os dentes começaram a cair. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Ele só percebeu tarde demais que começou a sofrer necrose óssea no maxilar, né? Na mandíbula. Necrose óssea, o que é? É a morte do tecido dos ossos por conta da falta de fornecimento de sangue. E aí, sem sangue, as células ósseas se enfraquecem com a falta de oxigênio e nutrientes, né? E aí leva a lesões e ao eventual colapso do osso afetado. Isso pode causar uma dor lacinante, né? Dor intensa. Pode causar perda de função e, em casos graves, deformidades ou fraturas. No caso do Eban Byers, a necrose óssea foi causada pelo acúmulo de princípio ativo do Redditor nos ossos, que destruiu células e causou desintegração progressiva do tecido ósseo. Foi acabando com os ossos dele bem aos pouquinhos, e mesmo parando, continuou a acabar. A falta de conhecimento na época sobre os perigos do Redditor agravou o quadro, levando a consequências devastadoras. O Eban percebeu tarde demais que a mandíbula dele começou a se desintegrar de dentro para fora, desaparecer. Os ossos e tecidos da boca começaram a cair aos pedaços. Ele ficou desfigurado com uma aparência monstruosa. Um homem rico, de vida perfeita, a essa altura nem parecia mais um ser humano. O único lado positivo, né, se é que tem um lado positivo nisso, é que o envenenamento foi tão grande que ele sequer foi capaz de sentir dor. Mas ok, o que tinha de tão potente no Redditor que causou esse colapso violento no corpo do Eban? Bom, a surpresa é que até aquele momento ninguém tinha muita noção dos perigos do princípio ativo do Redditor. Ele era um elixir feito de só 2 ingredientes: água destilada e rádio, um metal alcalino terroso que dá nome aos elementos radioativos. Sim, radioatividade. O rádio é um elemento altamente assustador encontrado naturalmente em pequenas quantidades na crosta terrestre, geralmente como produto do decaimento do urânio e do tório. Ele tem a aparência, sabe, de um metal prateado brilhante, mas oxida de forma rápida quando entra em contato com ar e forma uma camada escura. Bom, o rádio emite radiação alfa, beta e gama por conta do decaimento dos isótopos, sendo o rádio 226 mais comum, né, com uma meia-vida aí de cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. Isso significa que ele permanece radioativo por séculos, emitindo partículas e energias que podem danificar tecidos biológicos de maneira irreversível. Não tem o que fazer. Contaminou, já era. O rádio tinha sido descoberto, né, há pouco mais de 30 anos antes por Marie Pierre Curie. No início do século XX, o rádio era usado em produtos como tintas luminescentes e em remédios como o Redditor, por exemplo, né? A luminescência causada pela emissão de radiação era vista como algo mágico. Olha, o elixir brilha, tem um verde fosforescente. A radiação alfa emitida pelo rádio, apesar de ter baixa propagação em tecidos externos, como por exemplo a pele, é devastadora quando é ingerido, destruindo os ossos, levando ao desenvolvimento de câncer super agressivo. Aquele pequeno tombo lá no vagão do trem desencadeou uma sequência de eventos que, sem saber, era a sentença de uma morte horrível para o Eban Byers. O cenário era catastrófico. Um magnata desfigurado e à beira da morte por causa de um remédio que todo mundo conhecia. As autoridades começaram uma investigação e o Eban Byers foi chamado para testemunhar. Mas ele estava tão doente que o advogado teve que ser enviado para a mansão em Long Island para colher o depoimento dele, ou tentar, né, já que ele não conseguia mais falar direito. Quando o advogado chegou na mansão mais linda que ele já tinha visto na vida, ele teve que encarar lá dentro um homem fraco, magro, deitado numa cama, sem a mandíbula superior inteira e a maior parte da mandíbula inferior. Ele tinha um rosto monstruoso e só 2 dentes. Todo o tecido restante do corpo do Eban estava se desintegrando e tinham buracos no crânio dele que mostravam até pedaços do cérebro. Segundo os médicos, até a respiração do Eban era radioativa.
Ele faleceu no dia 31 de março de 1932, com 51 anos. Curiosamente, né, diferente do que muita gente pode pensar, ele não morreu de síndrome de radiação aguda. A causa da morte foi registrada como envenenamento por rádio, mas hoje se sabe que a morte aconteceu por causa de vários cânceres provocados ao mesmo tempo pelo Redstone. Bom, o Eben Byers foi enterrado no cemitério Allegheny, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele teve que ser enterrado num caixão revestido de chumbo por causa da radiação. 30 e poucos anos depois, em 1965, ele foi desenterrado para ser estudado. E ainda assim os efeitos do Redstone no corpo dele eram assustadores. O corpo do Eben estava emitindo a mesma quantidade de radiação que emitia quando ele ainda estava vivo. E por conta da meia-vida do rádio impregnado no corpo dele, os restos mortais vão permanecer radioativos assim por 1.600 anos. Segundo o jornal The New York Times, pouco depois disso, a Comissão Federal de Comércio fechou a empresa Dr. Bailey, que fabricava e vendia o Redstone. E mesmo com problemas com a justiça, ele que jurou até o fim que o Redstone não fazia mal, né? Ele chegou a dizer que bebeu mais água de rádio do que qualquer outra pessoa no mundo e nunca teve nenhum efeito negativo. Mais tarde, porém, ele morreu de câncer de bexiga, mas essa história ainda guardava mais um segredo sinistro. O Dr. Bailey mentia descaradamente alegando ser um médico. Na verdade, o William Bailey tinha mesmo estudado em Harvard, mas ele nunca terminou o curso. Ele abandonou os estudos e passou o resto dos anos como inventor e comerciante. Ele era dono de laboratórios que produziam o Redstone e tantos outros produtos e remédios à base de rádio. E aí, com a catástrofe da morte do Eben, a agência americana que regulamenta alimentos e remédios expandiu a intervenção e passou a pegar pesado com produtos ditos milagrosos à base de elementos radioativos. A morte do Eben Byers fez com que a venda de medicamentos nos Estados Unidos fosse mais regulamentada. Hoje, cada nova droga aprovada precisa de um selo de aprovação desse órgão, a FDA. Eben Byers teve uma morte horrível, mas não foi em vão. A partir dele, né, milhões de vidas foram preservadas quando a FDA apertou o cerco com os medicamentos. Quase um século se passou desde a morte do Eben Byers, mas ainda falta 15 séculos para o conteúdo daquele caixão de chumbo deixar de ser radioativo. Tudo por conta de uma queda no trem e um elixir que prometia vitalidade. E nem todo o dinheiro do mundo pôde garantir que ele salvasse do elixir mortal. Obrigado, espero comentários de vocês com dicas para novos vídeos aqui nesse canal. E mais importante, é a sua inscrição nesse canal. A gente está começando agora, a gente vive de vocês, a gente precisa de vocês para continuar. E olha, eu garanto para vocês, vocês não são um número, vocês são as pessoas que estão com a gente desde o início. E a gente fica muito feliz com os comentários, com os elogios. Vocês não têm noção como isso está mexendo com a gente. Um novo projeto é tipo xodó. Muito obrigado por fazer parte disso. Até a próxima. Valeu!